meus amores! Bom, o vídeo de hoje não é um tutorial comum, como vocês estão acostumados aqui no canal. Eu preparei dicas, truques que vão facilitar na hora de você fazer uma maquiagem em casa. Vai funcionar da seguinte maneira: eu fiz o passo a passo dessa maquiagem completa com vocês, sem me preocupar em mostrar produto e mostrar o passo a passo em si, mas sim em dar dicas de como você vai fazer essa etapa da maquiagem de uma maneira mais fácil e prática aí na casa de vocês. É um vídeo para você aprender a se maquiar de uma vez por todas. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer outros por aqui, não esquece do like, de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades e comenta aqui abaixo qual o passo a passo da maquiagem que vocês querem que eu explique mais detalhadamente. Por exemplo, só o delineador, só a sobrancelha, só o esfumado do côncavo, enfim, comente aqui para eu saber e trazer para os próximos vídeos onde eu vou dar mais dicas para iniciantes, combinado? E agora sim, se você quer conferir este passo a passo dessa maquiagem de uma maneira prática, rápida, cheia de dicas para você fazer aí na sua casa, do outro lado da telinha, vem comigo! O primeiro passo da nossa maquiagem é a sobrancelha. Eu acho que começar por ela meio que emoldura o rosto, deixa o olho mais harmônico com a pele, não sei, eu adoro. E eu aplico uma pastinha de sobrancelha pra fixar bem. E o tom da sua sobrancelha, gente, tem que ser o tom da raiz do seu cabelo pra ficar o mais natural possível. E eu começo fazendo as bordas dela, primeiro embaixo, depois da metade pro final em cima. E com o que vai sobrando no pincel, eu vou esfumando dentre os pelinhos ali pra ficar uma coisa natural, porém bem definidinha. Aí com o pincel de escovinha eu penteio para todos os pelinhos serem pintadinhos e olha a diferença. E agora a gente vai para os olhos e eu amo fazer essa delimitação embaixo da sobrancelha com o pincel bem fininho e um corretivo mais claro. Eu acho que facilita na hora de a gente vir com a sombra e de deixar a sobrancelha bem definidinha assim, sem aparecer aqueles pelinhos extras que a gente não tira, sabe? Aí eu aplico o mesmo corretivo em toda a pálpebra para dar uma base de sombras. Eu acho que ajuda a fixar e a pigmentar mais. E eu vou vir com a mesma sombra da minha sobrancelha, que é esse tom de marrom mais quente, um pincel bem fofinho e fazer o côncavo e o canto externo. E vocês viram ali, gente, que eu peguei na pontinha do pincel. Eu acho que isso ajuda muito na hora de fazer o esfumado, porque você tira um pouco da pressão dos seus dedos no pincel e faz com que fique mais fácil ali de você trabalhar as sombras. Então essa é uma dica de ouro. Pega um pincel de esfumar, segura mais na pontinha e vai fazendo os acabamentos ali para deixar o esfumado bem natural. E agora com o pincel de esfumar limpinho, sem nada de sombra, eu faço toda a borda ali do esfumado para deixar mais natural e para conseguir mesclar mais a cor da minha pele com a cor dessa sombra e deixar tudo mais profissional e mais bonito. Agora, com um tomzinho bege ou até mesmo pó compacto que você aplica na sua pele, você vai aplicar ali rente à sua sobrancelha, entre o esfumado e a sua sobrancelha. Isso facilita muito na hora de mesclar as sombras do côncavo com a transição da sua pele até a sua sobrancelha. Não deixa marcado, ajuda a esfumar e deixa um tom assim muito mais profissional na maquiagem e vai te ajudar demais, gente. Se você tem dificuldade em ficar marcada essa região ou subir muito com a sombra encostando na sobrancelha, aplicar esse tom begezinho entre a sobrancelha e o esfumado vai facilitar a sua vida 100%. Agora, com o mesmo corretivo claro e um pincelzinho fininho, eu vou aplicar o corretivo na minha pálpebra para limpar aquele marrom que acabou invadindo a pálpebra móvel. E com o pincelzinho do marrom, eu mesclo a transição do corretivo com o marrom. Essa dica é muito válida para você que sempre acha que a sua sombra principal da pálpebra não pigmenta, não fica bonito, não aparece. O corretivo ele vai dar essa base, vai ajudar a pigmentar e também a grudar a sombra ali em maior quantidade para poder aparecer na sua pálpebra. Então fica a dica. E para aplicar essa sombra principal não tem segredo, gente. É pegar um pincelzinho de sombra, bastante quantidade dela no pincel e ir dando batidinhas para ela grudar nesse corretivo. E para dar acabamento a gente só esfuma as bordas ali com o pincelzinho do marrom para deixar tudo mais harmônico, porque esfumar, mesclar as sombras é o que faz toda a diferença na maquiagem. Chegou a hora do vilão, o mais temido, delineado gatinho. E a minha dica é você encontrar um delineador que você tenha facilidade. Pode ser o líquido, em gel, em caneta. E na pálpebra você começa fazendo risquinhos e ligando um risquinho ao outro para ficar mais fácil de você fazer um traço sem errar ele, sem deixar ele muito grosso, muito fino. Na hora do gatinho, você passa um traço do final do seu olho em direção à sua sobrancelha e depois liga o final desse traço com o delineado que você já fez no corpinho do seu olho. Não tem mistério fazendo isso, é só você finalizar ali a entradinha dos seus olhos para deixar mais bonitinho, né? Eu gosto do delineado que começa ali no cantinho e vai até o final, puxando o gatinho. Cílios postiços. A minha dica é: escolha um cílio maleável e fácil de trabalhar. Esse aí que é mais grossinho, você não consegue deixar ele desenhadinho no seu olho. Se você não tem prática, é muito mais difícil. Já esse, olha só como ele é bem molinho, bem fácil de trabalhar, de fazer ali o formato do seu olho com ele. Uma
Uma boa cola de cílios ajuda muito, gente. Aplica bastante ali nas bordas dos seus cílios, espera secar e quando ela estiver quase transparentezinha assim, com uma pinça, você faz a aplicação. Eu gosto de vir com os cílios por cima, colar ele no centro do olho, para daí nas extremidades eu ir colando, né, finalizando, e puxandinho mais pro final, puxandinho mais pro começo, caso eu precise ajustar ele ali. E pronto, gente, olha só que fácil de aplicar. E também é muito questão de prática. Treinem muito em casa. Antes de finalizar os olhos, eu gosto de vir pra pele e eu vou aplicar o primer. E eu gosto muito de aplicar ele com os dedos, meio que como se eu estivesse polindo a pele. Minha pele é seca, então isso funciona muito bem. Mas se a sua pele for um pouco mais oleosa, é bacana aplicar com o pincel. A base é uma questão de gosto, de você ver qual base você melhor se adapta pro seu tipo de pele, seca, oleosa, mista. E eu venho aplicando ela com o pincel Kabu, que eu acho que é um dos melhores pincéis para dar acabamento. E também ele não tira a cobertura da base. Você vai aplicando ali com batidinhas, arrastando, pulindo. Não tem mistério, é só você mesmo se adaptar com o que você gosta pro seu tipo de pele. E com o pincelzinho menor a gente dá acabamento ao redor dos olhos, já que com o pincel grande a gente não consegue fazer os detalhes. Faço tanto abaixo quanto acima da sobrancelha ali para não tirar a nossa demarcação, o nosso desenho. E com uma esponjinha umedecida eu dou mais acabamento ainda para deixar a pele mais natural, mais suave e sem aqueles risquinhos que o pincel pode deixar na pele. Na hora do corretivo, a minha dica é você olhar pra cima e esticar a mesma pele, gente, fazer careta pra conseguir fazer o desenho do triângulo certinho ali. E com uma esponjinha pequenininha, umedecida, eu vou aplicando o corretivo, gente, na verdade, esfumando com batidinhas. Eu não arrasto pro corretivo não sair do lugar. E assim ele fica com uma cobertura maior também. Na pele, eu uso dois tipos de pós. O translúcido, para selar o corretivo, porque eu acho que ele não acumula, deixa essa região mais com maior cobertura e maior duração. Mas escolham sempre um pozinho solto translúcido que não estoure no flash, é muito importante. E no restante do rosto, eu venho com um pozinho da cor da minha pele normal. Com o pincel, aplico primeiramente dando batidinhas para a pele absorver aquele pó. E depois, com o mesmo pincel, eu faço ali um movimento de vassourinha para varrer o excesso e não ficar nada muito carregado, muito marcado. No contorno, eu gosto de começar com um tom mais claro, fazer ali a delimitação de 3 dedos acima da boca para não ficar com aquele aspecto sujo e nem invadir demais o meu rosto. E aplico esse pozinho ali na região do contorno normalmente, sem mistério nenhum. E já pego um pincel que ele aplique e esfume, mas ao mesmo tempo não seja grande demais para não ocupar uma área muito grande ali do meu rosto. Agora, com um tom um pouco mais quente e mais escuro, eu aplico em cima desse tom mais claro para dar mais profundidade, para ficar mais esfumado e para dar uma aquecida ali no meu rosto, que eu gosto de fazer esse efeito e acho que fica muito, muito, muito lindo. Isso também faz com que você não erre no contorno, porque você vai começando de um tom mais claro e escurecendo aos poucos. E no restante do rosto eu uso aquele tomzinho mais clarinho que a gente aplicou anteriormente. Agora, com a pele finalizada, eu gosto de vir e finalizar os olhos. E eu venho com a mesma sombrinha marrom que eu apliquei no côncavo e faço ali a parte de baixo com o pincel mais fininho e depois eu esfumo com o pincel para deixar ali essa região mais esfumadinha e bonitinha. Eu acho que esse efeito deixa os olhos mais abertos, mais bonitos e meio que fica harmônico com a parte de cima, não fica ali sem contexto a maquiagem. Máscara de cílios para unir os cílios postiços aos naturais e para aplicar embaixo eu gosto de olhar para cima para afastar os pelinhos ali debaixo da pele. Assim faz com que borre menos e você consiga ter mais precisão ali na hora de aplicar. Chegamos no blush, que nem todo mundo gosta, mas se você ama blush assim como eu, aplica ali no gordinho da maçã do rosto e esfuma para a região das têmporas. Isso deixa muito mais suave e mais natural. Chegou o iluminador que todo mundo ama, que também é opcional em relação à cor. Você tem que optar por uma cor que fique bonita na sua pele e você vai aplicar um pouco acima do blush, não é onde termina, é um pouco acima dele e subir ali para a região das têmporas, que é onde eu gosto de aplicar. Aplique, esfuma com o pincelzinho mais preciso e com o restinho do pincel eu faço ali alguns acabamentos. Na hora do batom, eu gosto de vir ou com um lápis de boca, da cor do batom ou bem próximo, faço ali um xizinho no arco do cupido e todo o contorno dos lábios com esse lápis. Ou se você não tiver um lápis na cor do seu batom, você pode aplicar um batom líquido ou até mesmo o seu batom com um pincelzinho e fazer o mesmo desenho como se fosse um lápis de boca. Fazer ali as regiões laterais, o xizinho dentro do arco do cupido e depois é só aplicar o seu batom normalmente, sem mistério nenhum. E eu gosto muito do batom líquido porque ele te dá essa praticidade e esse mais fácil manuseio na hora de aplicar o batom. E prontinho, amores, make finalizada com várias dicas incríveis para vocês. Me contem qual foi a favorita,
favorita, o que mais vocês têm dificuldade na hora da maquiagem, o que mais vocês querem que eu aborde por aqui. E me contem também se vocês gostaram desse estilo de vídeo com mais diquinhas assim para eu trazer outros, tá bom? Não esquece do like e de se inscrever no canal para fazer parte da família. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!